Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia do 29º domingo do tempo comum. E seguimos com aquilo que semana passada teríamos meditado, justamente a questão da oração que meditamos há 2 semanas atrás, onde se pedia que o Senhor aumentasse a fé dos discípulos. Depois, o milagre que Jesus realizou dos leprosos curados, onde somente um voltou a agradecer o Senhor e foi salvo pela fé. E hoje damos continuidade a este texto, tanto quanto semana que vem, onde veremos o Senhor ainda falar sobre a oração, hoje e o próximo domingo. Cada vez mais nos aproximamos do final do ano litúrgico e também o questionamento é sobre a nossa preparação para o encontro com o Senhor, para a vida eterna. E que possamos meditar o que o Senhor hoje tem a nos dizer. A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo, onde nos diz: naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafdim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé, no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele, para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim suas mãos não se fatigaram, até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Vemos a primeira leitura já falar da questão da oração e da fé. As duas partes que andam unidas em nossa vida, que é justamente a fé e a ação, que não se separam. Vemos que Moisés envia Josué para vencer uma batalha. Mas esta batalha é importante porque é justamente a batalha contra os inimigos que estão impedindo o povo de Israel de chegar na terra prometida. E então, o que diz o texto que nos mostra? Primeira parte, que Josué deve combater, enquanto Moisés sobe ao monte de Deus. E aqui vemos que Israel faz sua parte, luta, e Deus faz sua parte pela oração perseverante de Moisés. Assim também deve de ser a nossa vida. Devemos de reconhecer que devemos de fazer a nossa parte, que é realizar a ação que o Senhor espera de nós. O nosso combate, a nossa luta contra os inimigos. Contra os inimigos que nos impedem de entrar na terra prometida. Para Israel naquele tempo eram os amalecitas. Para nós são o demônio, a carne e o mundo. Nós temos então combatido tudo isso que nos impede
de entrar na terra prometida, que é um empecilho para nós para entrarmos verdadeiramente no reino dos céus? O pecado, as tentações, temos realizado o combate? Mas não menos importante, temos também subido ao monte da oração? Porque uma coisa caminha com a outra, irmão e irmã. Uma coisa não exclui a outra. E a nossa oração é o que nos sustenta na ação. Nós não podemos agir enquanto filhos de Deus se nós não rezamos. Devemos de ter a vida de intimidade com o Senhor. E a oração é aquilo que nos faz viver esta intimidade. Conversar com Deus, estar com Deus. Ainda tenhamos em conta que quem crê nunca está só. Ajuda do outro ajuda a minha oração. Como Moisés. Moisés, em alguns momentos, não suportou mais ficar com a mão levantada. E a ajuda, o auxílio do irmão, fez com que ele se mantivesse em pé para continuar a sua oração diante de Deus. Ainda tiramos desta leitura que quem reza vence, quem não reza é vencido. Quem reza e batalha, vence. Quem não reza e não batalha, é vencido. E nós temos vivido esta dúplice situação em nossas vidas? Rezar e trabalhar, rezar e agir? Ainda tenhamos em conta que há um problema muito grande. Muitas vezes nós confiamos nas nossas próprias capacidades, mas só isso não basta. Precisamos do Espírito Santo, do auxílio do alto. Sem buscar ajuda, nós não venceremos, como nos mostrará o Salmo. A nossa ajuda deve de estar no Senhor. E vemos que Amaleque era o inimigo de Deus, o adversário de Deus. Então esta leitura nos coloca justamente que nós devemos de combater os nossos adversários em relação a Deus. Aqui não está falando de inimigos humanos, mas sim dos inimigos que nos tiram da via da salvação, do caminho da salvação. A oração, mais uma vez repito, então é o sustento da nossa ação. Mas o quanto temos rezado, o quanto temos combatido os inimigos da nossa salvação? O Salmo 120 e 121 nos diz: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. De onde vem o socorro? Do Senhor. É dele que vem a ajuda, é dele que vem o auxílio. Mas para isso devemos de nos confiar a Ele, confiar nele. E realmente temos esta confiança? Passemos ao Evangelho de São Lucas, onde hoje nos diz: naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não me venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui há diversos aspectos que devemos de olhar para meditar este Evangelho. O que antecede, encerra o texto do capítulo anterior, falava, disse, aqueles que sentiam
disse para aqueles que se sentiam justos diante dos outros, se sentiam superiores aos demais. Então Jesus vai dar duas parábolas falando sobre oração. Esta e a que ouviremos semana próxima. Entendemos aqui o início. Jesus fala de um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. O que significa? Quem é este juiz? O Senhor está aqui, lógico, a falar de um juiz injusto, mas também está a colocar algo importante. Este juiz é a imagem corrompida que tantas vezes temos de Deus, como aquele que deve de satisfazer as nossas vontades, mas ele não é assim. Tenhamos em conta, antecipadamente, Jesus fala da necessidade de rezar sempre e nunca desistir. A tradução mais correta seria a necessidade de rezar para não se tornar mal. Simplesmente, diante das injustiças que sofremos e que passamos nesta terra, nesta vida, quando somos fiéis a Deus, se nós abandonamos a oração, já é um simples ato de nos tornarmos maus. Porque como os homens que vivem apenas da vida da natureza humana e que acham que é justo fazer injustiça, é justo se vingar, também nós nos corrompemos. E aqui Jesus, então, na tradução do grego mais próxima ao original, seria a necessidade de rezar para não nos tornarmos maus e não deixarmos de rezar mesmo diante da injustiça. Não desistirmos da oração. Porque a oração é justamente esta intimidade com o Senhor. Vemos este juiz, um juiz que deveria de defender o inocente. E por que representa a Deus, como dizia, a imagem muitas vezes distorcida de Deus que nós temos? Vemos logo em seguida a viúva. É estranho. Por quê? Porque Lucas coloca uma viúva reclamando a um juiz. Mas uma viúva naquele tempo não falava ao juiz. Uma mulher não podia se dirigir ao juiz. Com certeza ela era uma viúva sem filhos, mas deveria de ter um cunhado, um irmão, algum parente homem que poderia falar por ela diante do juiz. Ela mesma não podia. Então, o que significa, o que simboliza nesta parábola a viúva? Em várias passagens do Antigo Testamento, quando sofrera todas as consequências da sua maldade, estava em grande sofrimento Israel. Israel é chamada de viúva. E então aqui também está a simbolizar a igreja, cada um de nós fiéis. E o juiz injusto, mais uma vez, é Deus que parece não se mover diante das nossas orações, diante das nossas súplicas. Mas veremos que não é bem assim. Por isso, Jesus depois vai mostrar uma outra imagem de quem verdadeiramente é o Pai, de quem verdadeiramente é Deus. Não é a imagem que nós fazemos, mas é a imagem que Ele nos revela. Então, a viúva continua, insiste, persiste e pede: faze-me justiça contra o meu adversário. Essa frase é muito importante, vamos meditar também ela mais adiante. Um outro aspecto, vemos que é necessário continuar a rezar, em sintonia com os pensamentos de Deus, para entrarmos nesta sintonia. Porque não somos nós que mudamos a vontade de Deus. Não, meu irmão, minha irmã. A vontade de Deus será sempre a mesma. Mas é para que nós entremos em sintonia com os seus pensamentos. Porque a oração não muda Deus, ela transforma nós. E assim, nós não devemos de esperar o Senhor de fazer uma intervenção prodigiosa em nossas vidas. Mas recordar que Ele está agindo e que Ele vai agir da maneira que Ele sabe que deve agir. Se for de forma prodigiosa, é de sua vontade. Se for de forma natural, simples,
também é a sua vontade, irmão e irmã. Mas nós temos claro isso diante de nós? A oração nos eleva, como nós voássemos como um pássaro, para vermos a situação do alto como Ele vê, e não como nós vemos, e como nós tantas vezes enxergamos de forma distorcida e não conseguimos ver o que Deus está querendo nos mostrar com as situações que Ele nos permite. Então vemos que este juiz vai fazer justiça, mas por quê? Para não ser agredido. E ele fará justiça de modo ao imprevisto, de improviso, quando menos esperarmos, ele vai realizar, não como nós queremos, não segundo o nosso tempo, porque recordemos, o relógio, poderíamos dizer, de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso. Então, compreendamos que ainda que nos faça esperar muito tempo, que te faça esperar muito tempo, o Senhor vai atender a sua oração. Não da forma que você quer, mas da forma que Ele sabe ser melhor. E passemos a meditar ainda outros aspectos deste texto, para irmos depois à última frase. Então, voltemos. Jesus pede a nós uma oração perseverante, insistente, persistente. O rezar continuamente, o não desistirmos de rezar, de criar intimidade com Deus. Há um ditado que diz, para nós é outra forma, mas há um ditado que se diz em italiano, a gota escava a pedra. De gota em gota uma pedra é escavada. Então a mesma coisa é a oração, que transforma a nós. Rezar é permanecer firme na corrente do amor de Deus. E nós, o quanto temos rezado, irmãos e irmãs? Então Jesus nos instrui sobre a oração. Rezar sem cansar, com insistência, repito uma vez mais. Não como quem quer mudar a vontade de Deus, mas ficar aberto ao dom da sua graça, à sua vontade. Porque Ele nos dará aquilo que é melhor. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Como uma criança que quer pegar, digamos, um carvão incandescente porque acha bonito aquele carvão vermelho, fogo, o pai e a mãe vai dar aquele carvão na mão da criança? Óbvio que não. A mesma coisa o Senhor Deus. Nós rezamos e o Senhor nos dará, mas não aquilo que queremos, porque talvez o que queremos cause mal a nós, cause uma destruição a nossas vidas e a nossa salvação. Tenhamos isso em conta. A viúva que pede justiça mostra para nós que devemos ter como desejo profundo que se cumpra a vontade de Deus em nós. E é isso que é justiça na Bíblia, cumprir a vontade de Deus. E nós temos pedido isso ao Senhor, que faça-se em mim segundo a tua vontade, como Maria. É esta a frase da viúva, faça justiça. Então faça justiça, lógico, depois contra o meu adversário. Veremos outro aspecto ainda dessa frase. Mas o primeiro, faça justiça, faça em mim a tua vontade, Senhor. Por mais que seja contrária a mim, por mais que seja diferente da minha, faça em mim a tua vontade. E realmente assim temos agido, irmão e irmã. Ainda tenhamos em conta que os fiéis que gritam querer ser justo, nós devemos de querer, de gritar, de insistir, Senhor, eu quero ser santo, me ajuda, me concede a graça. Depois, sigamos ainda, perseverar na oração é perseverar na relação com Deus. Este já é o maior dom da oração. Por que queremos mais? Se o Senhor nos abre a relação com Ele, se passamos a ter intimidade com o Senhor, a vivermos realmente como santos, em união à sua vontade, o que mais queremos?
Tudo mais nos será dado por acréscimo, segundo a vontade divina. Então tenhamos em conta que já o presente da oração é a relação com Deus, é a própria oração. E rezar para nós deve de ser como respirar. E Jesus mostra aqui também a questão do risco de perder a esperança. Não podemos perder a esperança. Devemos de esperar em Deus, sabendo e confiando que no momento oportuno Ele vai realizar. Por isso, Deus não é vagaroso. Ele tem o tempo oportuno de fazer a sua obra em nós, em nossas vidas. Ele espera que nós nos abramos, que nós saibamos compreender aquilo que Ele quer realizar. A oração deve ser a manifestação da interioridade do homem, da minha interioridade e da tua. Mas realmente o é a nossa oração? Ou não? Ou é uma outra expressão? Tenhamos em conta, 2 semanas atrás escutamos ainda os discípulos pedindo aumenta a nossa fé. E recordemos, não depende de Deus, mas do homem. Deus dá a fé, é um dom, mas o homem deve acolher e fazer crescer. E nós assim temos feito. O homem, com a sua fé, obtém a justiça de Deus. Tenhamos em conta aqui que é a mesma coisa da viúva. A viúva, por tanto pedir meio, alcançou o fim, justiça. Pedir era o meio, o fim era a justiça. Então a fé é o meio para obtermos a justiça de Deus, a santidade, o fim. Tenhamos em conta isso. A oração não é um fim em si, a fé não é um fim em si, mas é um meio para obtermos a justiça de Deus. Por exemplo, tenhamos um exemplo claro para nós. Como eu posso ir daqui aos Estados Unidos sem um avião? Óbvio, poderiam dizer, tem carro. Não, mas digamos que tivéssemos só avião. Como eu posso ir para os Estados Unidos sem avião? Não existe outro meio. Então o avião é o meio. Os Estados Unidos, o país, é o fim. Vemos que o juiz que cumpre aqui a lei, ele cumpre a lei de Deus. Uma justiça que salva e libera da opressão. E não de uma opressão humana. Da opressão do inimigo. E qual é o maior inimigo? Já falamos ao início. O demônio, a carne e o mundo. Tenhamos isso em conta. Com o mesmo critério de Deus, não tem necessidade que a humanidade o ameace a fazer justiça. Não tem necessidade para o juiz que essa mulher o ameace para fazer justiça. E tampouco a Deus. Ele sempre está pronto a nos atender, como um pai amoroso. Mas vamos ter claro mais alguns pontos ainda. Alice Carrel, médico e Nobel de Medicina, escreveu a seguinte frase: em realidade, rezar não é mais vergonhoso que beber ou respirar. O homem tem necessidade de Deus, como de água ou ainda de oxigênio. Se falta a oração ao homem, isso o empobrece. E esta falta o empobrece também fisicamente, enquanto se fosse presente, o enriqueceria não só com salvação, mas também com saúde. Estamos vendo um médico, um Nobel de Medicina dizer uma frase dessa. Então a oração nos enriquece não só espiritualmente, mas também fisicamente, com saúde. E o quanto buscamos a oração? E o Papa João Paulo I disse a seguinte frase: uma jornada sem oração é uma jornada perdida. Perdemos tantas batalhas porque rezamos pouco. Estamos vendo a importância da oração, da intimidade com o Senhor? Vemos também aqui, neste texto e nesta viúva, nos revela uma grande vontade
de alcançar aquilo que necessita. E uma grande humildade, como Maria em Caná. Diante de uma situação que ela não podia resolver, que ela não sabia como resolver, e virou seu filho e disse: filho, eles não têm mais vinho. Assim, também há uma grande humildade dessa viúva. Insistia, mas humildemente. E também assim deve de ser a nossa oração. Insistir para alcançarmos a graça de Deus. Tudo mais nos será dado por acréscimo. E então, ainda aqui, quero voltar à frase que dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. Também isso nós podemos pedir. Mas recordemos os 3 adversários que eu disse. Não é o inimigo humano. Aos nossos irmãos, por mais que nos seja duro e difícil, devemos de rezar pela sua conversão e salvação. O inimigo, o adversário que nós pedimos justiça a Deus, é justamente o combate contra as forças do mal. É este inimigo que nós devemos de pedir a justiça de Deus, que o inimigo não vença sobre nós. Mas realmente temos pedido de tal forma ou temos nos abandonado nas mãos do inimigo? Sem fé não existe oração, só fórmula. Uma fórmula talvez bela, mas vazia. Crer, o que é? Ter fé, o que é? É confiar em alguém. É abandonar sua vida na mão de alguém. É abandonar sua vida na mão de Deus. Realmente temos esta fé? De vivermos a vontade de Deus em nossas vidas? E por que Deus parece não responder às nossas preces? Não é Deus que não escuta os nossos pedidos. Somos nós que não escutamos suas respostas. Esta é a questão, irmão e irmã. Nós que não escutamos ou não queremos entender a resposta de Deus. Como já meditamos em outra ocasião, recordemos, podemos rezar e pedir alguma coisa? Podemos. Insistir não vai mudar a vontade de Deus. Santo Agostinho vai dizer que a oração muda a nós em relação com Deus e não a Deus em relação à nossa vontade. Mas nos faz compreender a vontade de Deus. Então tenhamos em conta, podemos insistir, pedir alguma coisa? Sim, podemos. Deus vai conceder? Vai conceder o que for melhor para a nossa salvação. Tenhamos claro. Se eu peço a saúde, mas Ele sabe que a enfermidade que Ele permitiu que eu passasse serve para a conversão dos pecadores ou da minha própria família ou até mesmo a minha santificação, eu tenho que compreender que Ele não me deu a graça para um bem maior. E não devo de me revoltar, mas devo de pedir para que o Senhor me ajude a compreender sua vontade. Ou ainda peço alguma coisa material que eu acho ser bom para mim, mas Deus sabe que não será. Ele não vai me conceder. Vai me conceder aquilo que Ele sabe ser o melhor. Ou ainda, uma coisa que eu peço, e Ele vai conceder, mas não no tempo que eu quero. Por quê? Porque Ele sabe que ainda não é o tempo oportuno. Tenhamos então isso claro, irmão e irmã. Recordemos Santa Mônica, rezando quase 30 anos pela conversão de Agostinho. Deus atendeu? Atendeu, no tempo dele. Porque Jesus diz a frase: mas Deus não fará justiça a seus escolhidos que de dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Não fez esperar. Respondeu no tempo oportuno. Não no tempo que eles queriam. O tempo oportuno é diferente do tempo que nós queremos. E ainda encerra Jesus dizendo: eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que ainda vai encontrar quem busque a Deus? Quem se abandone à sua vontade? Aqui, tenhamos claro, nós sempre pensamos na humanidade, na vida terrestre. Quando o mundo estiver para acabar, será que quando Jesus voltar vai encontrar? Será que é isso? Também pode ser isso. Mas já meditei em certa ocasião convosco ainda outra coisa.
nós meditávamos a terra sermos nós? Será que encontrará fé em nós? No momento em que nós partirmos desta vida, encontrará fé em nós? E ainda tenhamos uma outra frase diante de nós. Esta mesma frase vem a significar: quando Ele virá para nos encontrar, ou quando Ele virá na sua glória para julgar vivos e mortos, será que você estará preparado, unido a Ele na oração? Estamos hoje preparados, unidos em oração a Ele, se Ele nos chamar para a eternidade? Tenhamos isso claro diante de nós. Saibamos responder a nós mesmos a vontade de Deus. Por fim, passemos à segunda leitura de São Paulo a Timóteo, que já estamos estudando nas últimas semanas. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Então São Paulo está indicando a ele, mas também a nós, que devemos de crer no Cristo da Igreja. Crer para nós no Novo Testamento. Mas, aqui ao falar das Sagradas Escrituras, recordemos, não estava formado ainda o cânon do Novo Testamento. Então, São Paulo está falando para Timóteo do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras enquanto tal, para os judeus daquele tempo. E assim, demonstra São Paulo a ele e a nós que o homem de Deus, completo e preparado, é fundado nas Sagradas Escrituras. Ele busca enxergar Cristo, a cruz, a paixão, nas Sagradas Escrituras por completo. E ali encontramos também as armas para vencer as batalhas contra o mal, as batalhas contra os inimigos. Mas o quanto temos buscado meditar a palavra de Deus, para aprofundarmos a nossa fé, a nossa oração, a nossa intimidade com o Senhor? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Olha aí mais uma vez a palavra justiça. A vontade de Deus para educar na palavra de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Só seremos bons para realizar as boas obras se vivemos as Sagradas Escrituras, se a meditamos, se buscamos compreendê-la, se buscamos vivê-la. Mas o quanto o fazemos, irmão e irmã? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude de sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência. Proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente. Argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Então, São Paulo aqui primeiro diz aos bispos, depois aos presbíteros e depois a todos os batizados, que nós devemos de proclamar a palavra, com a nossa vida, com as nossas palavras, com insistência, argumentando, repreendendo, aconselhando, utilizando sempre a palavra de Deus, para ajudar os irmãos e irmãs a se salvarem, a conhecerem o Cristo, a encontrarem um caminho para a vida eterna. Mas temos realizado esta missão, irmão e irmã. Para isso, necessitamos viver esta intimidade na oração. Necessitamos este encontro a cada dia na oração com Jesus Cristo. Talvez não possamos participar todos os dias da Sagrada Eucaristia, onde nos encontramos com o Senhor na presença viva e real, mas na sua palavra e na oração sincera, diária, podemos encontrá-lo. Podemos assim crescer cada vez mais na santidade, para, vivendo com Ele aqui na terra, viver um dia com Ele na glória dos céus. Porque, tenhamos em conta, não entrará no reino de Deus quem não deixar o reino de Deus entrar em si.
Se o reino de Deus não é presente na minha vida, se não busco viver a santidade, não entrarei no seu reino, porque o reino não entrou em mim. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos a oração em profundidade, buscando a intimidade com Deus como ela viveu. E assim, conhecendo sua vontade, buscando compreender seus desígnios de amor, vivendo em profunda união com Ele, cada vez mais vivamos a santidade, para que um dia possamos merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.